senhor essa questão da atividade produtiva dessa região. A gente teve o café. O café, na verdade, já no final do século XIX, a gente vê essa região migrando, de uma maneira geral, do café para a pecuária. Mas eu queria saber da sua família. A sua família, dentro das gerações, ela ainda permaneceu com o cultivo, com a atividade do café, ou ela continuou? Migrou? O café, como você disse, no final do século XIX, o café, o Brasil produzia muito café, então tinha café sobrando no mundo. E depois teve outros países concorrentes. Aqui até que na América do Sul mesmo, a Colômbia, aliás, dizem que o melhor café do mundo é da Colômbia. E eu já tomei, e é excelente. Já na década de 30 e 40, já começou a haver concorrência com os cafeicultores no Brasil. Mas aqui, especificamente na fazenda do meu bisavô, ela ainda chegou até os anos 40, entendeu? Já nos anos 50 foi totalmente extinto. Em 20 de setembro de 1852, é criado o Curato de São Sebastião de Cantagalo, na freguesia de Santa Rita do Rio Negro, que pertencia a Cantagalo. Na fase anterior à elevação do arraial de São Sebastião a Curato, seu território era domínio das freguesias de Santa Rita do Rio Negro e de São Francisco de Paula. Em 28 de setembro de 1855, o Curato de São Sebastião de Cantagalo é elevado à categoria de freguesia, reflexo de seu desenvolvimento econômico e aumento da população. São Sebastião do Alto torna-se um importante produtor de café. A prosperidade dessa freguesia deu ensejo à formação de uma elite cafeeira altense. Os grandes fazendeiros dessa região possuíam, em média, entre 100 a 200 escravos. Em 1861, a freguesia de São Sebastião do Alto é desmembrada de Cantagalo e anexada a Santa Maria Madalena, que foi elevada à categoria de vila. Já em 17 de abril de 1891, a freguesia de São Sebastião do Alto é elevada a município pelo governador Eduardo Portela, em razão de uma reorganização política em todo o estado do Rio de Janeiro. São Sebastião do Alto foi criado com 2 distritos, a sede e o distrito de Valão do Barro, povoado do Santíssimo Sacramento do Valadão do Barro. Nova reviravolta na política fluminense. A Assembleia Estadual extingue 14 municípios, entre eles o de São Sebastião do Alto. Na nova organização municipal, São Sebastião do Alto é anexado a São Francisco de Paula, criada em 1891, que ficou constituído de 4 distritos: São Francisco de Paula, Imbé, São Sebastião do Alto e Nossa Senhora do Livramento do Valão do Barro. Finalmente, em 7 de dezembro de 1892, é restabelecido o município de São Sebastião do Alto. Nessa ocasião, havia uma crise nacional de falta de mão de obra na lavoura, que foi suprida com a vinda de colonos europeus, principalmente de italianos como Segalotti, Zani, Pietrani, Bolorini, Badini, entre outros. Agora, uma coisa que eu queria, com relação à sua família, ela ocupou cargos políticos aqui, foram vereadores aqui em São Sebastião do Alto? Olha, porque geralmente os fazendeiros eles acabam, né, também entrando política. Exatamente. Os fazendeiros, eles, porque naquela época, você é historiadora, você sabe, naquela época os analfabetos não votavam e os pretos, mesmo que fossem alfabetizados, também não votavam. Entendeu? Só votavam eram os brancos alfabetizados, que normalmente era fazendeiro. Era muito difícil ter um branco alfabetizado pobre, entendeu? Então, alguns deles foram políticos, mas a história política
eu não tenho nenhuma fonte que eu já tenha lido, entendeu? Que eles chegaram a exercer nenhum cargo como vereador, não, né? Dentro do livro Olha, em Cordeiro, porque a família, aí já vem a minha família já mesclada, com Faria Salgado com Lopes Martins. Já os Lopes Martins, de onde eu herdei o meu nome, esses teve alguns políticos em Cordeiro, era da mesma região na época. Até aquela época, de Friburgo até Itaocara, pertencia tudo ao município de Cantagalo. Se eu estiver equivocado, você pode me corrigir. Depois foram desmembrando. Né? Foi desmembrando, entendeu? Então tinha uns parentes já, não é da herança paterna dos Faria Salgado, herança paterna também dos Lopes Martins, que foram políticos em Cordeiro. Foram fazendeiros muito ricos também, entendeu? E na região de Cordeiro, Cantagalo. Agora, seu Dídimo, São Sebastião do Alto, mais especificamente Valão do Barro, sempre foi conhecido como uma terra assim, de muita violenta, né? Bom, você aí está dando, como diz o Marco Aurélio Melo, ministro do Supremo, você está dando um passo muito largo no tempo. Eu prefiro caminhar com um passinho, caminhar um pouquinho para chegar lá. Antes de chegar na fase política. E outra coisa, aí eu vou ter que fazer uma remissão aos índios. Ah, sim. Porque eu nas minhas pesquisas que fiz, como eu disse a você, a minha memória não está muito boa e alguma coisa eu me esqueci também. Mas você está me provocando, eu vou pelo menos, em linhas gerais, eu posso chegar lá. Você falou da violência, mas vamos voltar um pouquinho no tempo. O Valão do Barro é o segundo distrito de São Sebastião do Alto. São Sebastião do Alto é o primeiro distrito. A minha fazenda pertence ao primeiro distrito, e não o segundo distrito, que é o Valão do Barro. Mas depois, hoje, nós já temos 5 distritos. Entendeu? Mas até a década de 50, nós só tínhamos Então aqui está no primeiro distrito? Aqui é primeiro distrito. E Valão do Barro é segundo distrito. Então, da década de 60 para cá, foi criado outros distritos. Nós temos hoje 5 distritos. Mas vamos voltar então à história da violência da região. Segundo alguns historiadores, que eu não posso nominar porque eu não me lembro. Não me lembro, mas é a história que eu conheço de boca a boca e algumas que eu já li também, vários livros da região. Aqui habitava, como eu disse a você, os índios, você falou os índios... Coroado e Puri. E Puris. Vulgo... Eu vou chegar onde você quer agora. Vulgo índios brabos. Isso está na história. Sim. Vulgo índios brabos. Quer dizer, esses índios já eram índios violentos. Se era brabo, que era violento. Entendeu? O que aconteceu? A região começou a ser povoada, houve o acasalamento de índios com brancos. Entendeu? Eu tenho parentes meus aqui que, se você olhar para ele, é índio desde da cabeça até os pés. São os caboclos, né? São os caboclos, entendeu? Entendeu? Aliás, os índios não eram denominados índios, eram denominados caboclos. Você me ajudou até... E já estava uma mistura com branco. Já estava, né? Com branco e também com negros também, entendeu? Os índios tinham bom gosto. Eles se acasalavam com todas as espécies, deles e dos brancos e dos negros, entendeu? Bom, aí vamos chegar no Valão do Barro. A história do Valão do Barro, em face dessa divergência de cultura, porque o segundo distrito aqui e o primeiro distrito se confunde. A minha divisa do Valão do Barro fica 1,5 km. Eu me confundi, eu achei que aqui já fosse Valão do Barro. Não, mas todo mundo pensa. Eu tenho correspondência minha que vem em Valão do Barro. É porque tem entrada para o alto, né? Exatamente.
Mas tem um córrego ali que chama Córrego de Água-Ferro, entendeu? Esse córrego de Água-Ferro, por coincidência, ele nasce na minha propriedade, que eu denomino São Bento, que fica essa montanha aqui, se você olhar na nossa direção em frente, tem uma serra que tem ali, tem uma propriedade lá em cima que chama São Bento, entendeu? E por coincidência, o córrego Água-Ferro, que divide o município de São Sebastião do Alto e do Valão do Barro, ele nasce no meu terreiro. Eu tenho uma casinha lá em cima. Nasce no meu terreiro, entendeu? Água-Ferro. Água-Ferro, é. Porque a montanha lá é muito ferruginosa. Sim. O leito do córrego lá em cima, ele é todo vermelho, entendeu? Todo vermelho. Aí eu fui acompanhando o leito dele, cheguei à conclusão que é a Água-Ferro que divide o município de São Sebastião do Alto e do Valão do Barro. Muito bem. Mas acontece o seguinte, a colonização do município de São Sebastião do Alto, você conhece bem São Sebastião do Alto, conhece a capital também, né? Conhece o primeiro distrito? Conheço. Conhece, então. Bom, você vê que são dois polos bem diferentes. Um é montanhoso, com um clima mais ameno, e o outro é mais plano e com muito calor. Tanto que eu estou dividido entre os dois. O que acontece? Isso também é a história que eu aprendi, não me pergunta onde é que eu li, porque eu também não me lembro. Mas a história tem suas mazelas. Onde o clima é mais quente, as pessoas têm um temperamento também mais violento. E aonde é mais frio, as pessoas são mais calmas. E como o São Sebastião do Alto ele foi habitado já no século XVIII. Por essas tribos? Mas os índios não gostavam lá da sede, não, porque lá era muito frio. Eles gostavam de ficar no lugar quente, entendeu? Ficar daqui para baixo. Entendi. Mais precisamente, você conhece bem a fazenda da doutora Dulcineia. Fazenda São Marcos. Fazenda de São Marcos. Então, o córrego dos índios nasce lá naquela fazenda. Sim. E desemboca no Rio Negro, numa cidadezinha que tem aqui, uma vilazinha que chama Ponte do Rio Negro. Então esse lugar aqui é o lugar mais quente. Quanto mais você desce, você vai descendo em Valão do Barro, Itaucara, São Fidélis, entendeu? Tudo é lugar violento. Tudo lugar violento, mas tudo lugar muito quente, mais quente do que o dia de hoje aqui. A geografia, né? Exatamente. No homem, na ação do homem. Exatamente. Né? O Planalto da Serra Deus me livre era ponto obrigatório de passagem das tropas que se dirigiam a Macaé, procedentes de Cantagalo e de Minas Gerais. Surgia em 1840 o arraial de São Sebastião do Alto. Francisco Clemente Pinto, irmão do primeiro barão de Nova Friburgo, possuía fazendas em Itaucara, Ibipeba, Pedra Lisa, Valão do Barro, entre outras.